rápido para... Desculpa pelo nosso atraso. Sorry about the delay. Let's start. Portuguese first, and then we do in English and Spanish, questions in English and Spanish. Ok? Então vamos para o português, começar logo. Mike? Pode ser? Pode ser. Tudo bom, professor? Tomer Savoy, do Movimento Verde e Amarelo, e hoje do canal 3 na área. Faz muito tempo que o Brasil não joga com 3 zagueiros, né? Mas a gente hoje em dia tem uma safra muito boa de jogadores nessa posição, tanto destros quanto canhotos. Isso passa na sua cabeça de alguma forma? E também só saber se você já jogou num estádio, já treinou um time num estádio tão grande, né? 103 mil pessoas. Já joguei quando nós não tínhamos cadeiras, né, em estádios, tive públicos aí maiores, né, atuando como atleta. Como treinador não, é a primeira vez. Tivemos aí 90, 80 e poucas mil pessoas, não mais que isso. Mas com certeza teremos um grande espetáculo, um espetáculo à altura do público que teremos no dia de amanhã. Com relação a 3 zagueiros, primeiro nós temos que encontrar um caminho para a nossa equipe, um caminho seguro, em que os jogadores se sintam tranquilos, e depois sim, algumas alternativas. Pode ser que venha acontecer em algum momento, mas nesse instante eu vou tentar encontrar um padrão de jogo para a equipe, que é tudo que nós queremos, e o trabalho sendo desenvolvido e direcionado para isso. Tá funcionando? Tá. Dorival, boa tarde. Carlos Gil, Grupo Globo. Mais cedo o Martinelli esteve aqui e foi muito direto, né? Quando perguntado sobre a partida de amanhã, falou: sim, amanhã eu vou para o jogo, vou começar como titular. Então, nesse embalo, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma em relação ao gol, porque o Bento foi titular nos amistosos de março, mas o Alisson não estava. Então, o que você pensa para amanhã? E nessa configuração também de, talvez amanhã, dar mais oportunidades, né? E testar, e no jogo dos Estados Unidos, talvez um time mais com cara de titular mesmo, que vai começar a Copa América. Onde você vê o Endrick nessa situação? O Endrick hoje é um jogador que está mais para ter uma oportunidade de começar jogando amanhã, ou já encarado como um jogador titular que vai para o jogo semana que vem? Obrigado. Bom, Alisson e Martinelli iniciam realmente a partir da manhã. Os demais, naturalmente, saberão a respeito. Porém, eu acho que nós vamos até segurar um pouco mais para que possamos definir a nossa escalação. Com relação ao Endrick, é um jogador que depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento, naturalmente, e oportunidade. Acredito que ele vai ter, por aquilo que já vem demonstrando, tanto no Palmeiras quanto na própria seleção brasileira. Alô, Dorival. Pedro Iva aqui da ESPN. Você falou do Alisson, Martinelli já falou dele, você projetou o Endrick. O restante do time para amanhã é algo que você está guardando para você, que você poderia falar o que você trabalhou? E também nessa esteira, você, nos Jogos de Março, claramente você desenhou algo para confrontos muito específicos. Você chegando ali, não tinha muito o que trabalhar também, você fala muito de padrão de jogo, então era algo muito para os confrontos específicos. E agora, você está, imagina, olhando para México, Estados Unidos, mas olhando para frente para a Copa América. O que você quer ver do time nesses 2 amistosos? O que seria esse tal padrão que você busca? Exatamente isso. Nós tivemos, né, essa semana de trabalhos, naturalmente, com alguns jogadores chegando no decorrer dela, alguns cumprindo aí uma semana de comemorações em razão de uma conquista justa e que temos que enaltecer e naturalmente entendemos, né, tudo isso. A seleção se reuniu, nós pudemos acelerar um pouco esse processo, que para nós ele é muito importante. Teremos ainda uma segunda partida com os Estados Unidos e logo depois mais um pequeno período aí para que possamos usar o máximo possível para treinamentos. Eu sinto que a equipe amadureceu muito em relação ao primeiro momento. Nós pudemos trabalhar assim com
com as duas equipes praticamente no mesmo nível, no mesmo padrão. Eu acho que isso foi importante. E agora é questão de tempo para que possamos avaliar e analisar todos os atletas que aqui estão. Eu acho que esse período ele é muito importante, em razão principalmente de termos aí jogadores muito inteligentes e que têm uma fácil assimilação, e isso é um fator importante. O que eu espero é que eles consigam desenvolverem o seu melhor dentro de campo. São jogadores de várias equipes, cada um com conceitos um pouco diferentes daquilo que nós temos na seleção, mas adaptáveis e que nós esperamos aí que tudo aconteça de uma maneira bem positiva. Se Deus quiser, até o final da primeira fase da competição, nós já estejamos aí no nível bem melhor. Eu acho a escalação, até amanhã, com certeza. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. A minha pergunta é com relação à liderança, né? Você tem um elenco muito jovem, a convocação passa por uma renovação grande, e você tem muitos jovens. Você já definiu capitães? Vai ter mais de um? Você pretende trabalhar com mais de um capitão? Como é que você tem trabalhado também com essas lideranças, com os mais experientes do grupo? Você sabe que a função de um capitão, às vezes, ela é muito mais decisiva no dia a dia, e de repente o atleta não tem que ter uma abraçadeira para que ele se posicione como um capitão de equipe. O que eu vejo é que às vezes tem capitães que não desenvolvam e executem funções que são muito importantes, e tem outros atletas que talvez não tenham essa abraçadeira e que de repente o façam de uma maneira brilhante. O que eu espero é que nós não tenhamos apenas um atleta com esse perfil, mas outros mais que possam fazer parte de um contexto. Aquele que for a campo, naturalmente, designa-se assim como um atleta especial, mas não é assim que nós encaramos. E dentro de um grupo, de um elenco, com certeza, eles próprios sabem quem são os líderes, o tipo de liderança que cada um apresente, né? Quer seja técnica, pela postura, pela imposição, às vezes pela dinâmica, outros pela execução, mas o importante é que nós tenhamos vários jogadores que possam representar essa função e que não precisariam ou não precisam estar necessariamente com uma braçadeira na... Dorival, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria te perguntar sobre a condição física do Rodrigo, do Vini, que chegaram depois dessa final, uma temporada desgastante para o Real, foram até o último dia da temporada. Queria que você falasse um pouco da estratégia, especialmente para os dois que já vinham jogando como titulares. E todo mundo que passa aqui, todos os jogadores, falam muito, né, sobre esse momento do Vinícius, que apostam que ele será o vencedor da Bola de Ouro, que ele é o melhor jogador do mundo nesse momento. Você acredita que a Copa América pode contribuir e ser decisiva para isso? Eu acho que mais decisivo do que foram as participações dele, tanto no Campeonato Espanhol quanto nos momentos decisivos de um torneio tão importante como conquistado por último. Eu acho que não precisaríamos ter aí uma Copa América para que ele confirmasse tudo aquilo que foi falado a respeito e que foi mostrado por ele, apresentado por ele. Eu acho que é um jogador que fez um trabalho fantástico ao longo da temporada. Tivemos naturalmente alguns outros, mas eu acho que por merecimento tudo que ele fez não seria correto se não o fosse apontado como o melhor jogador da temporada. Com certeza o Vini fez por merecer, e eu torço muito para que isso tudo se confirme em razão de tudo aquilo que ele apresentou. É natural que após a partida, né, foram vários dias de comemoração, essas coisas todas que vocês sabem, que fogem ao contexto natural. Porém, eles estão sendo muito bem monitorados, observados e preparados aí, se Deus quiser, para que façamos uma bela competição. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Quando você assume a seleção, você fez um discurso sobre aproximar a seleção do torcedor. Aqui no México, aqui no Texas, contra o México, a gente vai ter
vários brasileiros no estádio, a gente sabe que vão ter mais mexicanos, mas vão ter vários brasileiros aqui. Em Orlando, então, nem se fala. Tem um estádio cheio de brasileiros. E durante a Copa América também, mesmo que não seja talvez a maioria do estádio, terão brasileiros. Como fazer para se aproximar desse público e fazer que eles se cativem e gostem da seleção? Se permite uma segunda, já tem um capitão definido para o jogo de amanhã? Eu acho que nós estaremos enfrentando amanhã uma partida muito complicada, uma equipe que joga um futebol interessante, agudo, um futebol dinâmico, com ligações diretas, de muita disputa, um jogo de muito contato, e eles chegam com muita velocidade a todo momento ao gol adversário. Será um jogo interessante, o que nos dará um parâmetro importante para uma competição tão importante quanto a que teremos aí pela frente. O que eu vejo assim é que uma partida que possa balizar aí o momento que nós possamos viver dentro da Copa América e que será fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Com relação ao capitão, já tenho definido naturalmente, ele já sabe quem será, mas amanhã nós anunciaremos aí. Dorival, aqui no fundo à sua direita, Hélio Traschini do UOL. Você convocou o Gabriel Magalhães na primeira e ele acabou sendo cortado, agora ele vem de novo com uma lesão, ainda não está à disposição. Eu queria que você, na última foi o Beraldo que teve uma sequência, eu queria saber se o Beraldo segue com uma sequência amanhã ou se o Bremer vai ter uma oportunidade. Eu acho que todos os jogadores terão uma oportunidade em algum momento, com certeza isso vai acontecer. Gabriel é um jogador importante, foram feitas as avaliações e ele estaria em condições até a nossa estreia. Ele está acelerando o processo de recuperação e não deixando de fazer os trabalhos necessários para que esteja em totais condições aí, se Deus quiser, até a primeira partida da Copa América. Então é um jogador que nós estamos contando e muito. Todos são importantes, todos terão oportunidade, podem ter certeza disso. Nós estamos trabalhando para que todos os jogadores possam demonstrarem a razão de estarem presentes em uma seleção como a nossa. Duas mais em português para mudar, por favor. Ok. Dorival, me permita só aproveitar esse gancho antes de fazer a minha pergunta, porque você responde que todos terão uma oportunidade em algum momento. Você se refere especificamente ao jogo de amanhã? E aí até a dúvida, quantas substituições no programa? Aos próximos 5 jogos, com certeza. Perfeito. Dorival, a gente está há 2 anos da Copa do Mundo, que vai acontecer aqui na América do Norte. Primeiro para ter o registro, André Galindo, do Grupo Globo. É sempre um prazer falar com você. Estamos há 2 anos de uma Copa do Mundo. Você não terá com o grupo da seleção, o grupo de jogadores convocados, em nenhum momento, tanto tempo como agora. Que base você pretende sair daqui visando o Mundial? Até porque o seu ciclo será apenas a metade entre uma Copa e a outra. Muito obrigado. Eu acho que o principal é encontrarmos justamente isso que eu falei anteriormente. Um equilíbrio para a nossa equipe e um padrão que possa nos balizar daqui para frente. É tudo que nós queremos. Esse período vai nos mostrar muito de tudo isso. São etapas importantes para a consolidação de uma equipe que foi montada praticamente há pouco tempo, mas que apresenta um processo de evolução muito interessante. Eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido, em tudo aquilo que estamos fazendo, não só dentro das partidas, mas muito mais, e também nesse processo entre uma convocação e outra. Tem sido um trabalho marcante para todos nós, e muito importante para que nas tomadas de decisões nós estejamos muito próximos e sejamos assertivos em momentos de convocações e montagens de equipe. Nós estamos agora com mais um desafio que será justamente isso. Nós fazemos com que todos esses jogadores sintam-se
responsáveis pelo momento que estejamos vivendo, participando de todo esse processo e contribuindo cada um com a sua vivência, a sua experiência e a capacidade que apresentam. Por isso que eu disse anteriormente que esses jogadores terão um papel muito, muito importante, desde que assumam um pouco mais dentro de campo as responsabilidades, elas sejam divididas e cada um realmente absorva tudo isso e carregue para campo, tentando deixar o seu melhor nos momentos em que tenham uma oportunidade. Last question, Portuguese. Oi, Dorival. Bruno Cassucci, do GE. Em outros momentos você já teve oportunidade de comentar a situação do Lucas Paquetá, mas na semana passada houve uma novidade, ele foi denunciado pela Federação Inglesa, e já ficou claro que a decisão da manutenção da convocação dele aqui foi tomada pela presidência, que consultou a situação legal, a viabilidade dele permanecer com o grupo, que isso foi uma decisão diretiva. A minha pergunta é muito mais em relação ao que te compete, a parte de campo, a parte humana também. Você tem adotado cuidados, tem se preocupado em conversar com o Paquetá? Como que tem sido esses primeiros dias? E se você puder contar pra gente, se teve alguma conversa, como você tem lidado com essa situação? Eu tive conversa com o Paquetá a todo momento, não só agora. É natural que eu me interesse pela história de cada um, pelos problemas, tentando ajudá-los de todas as formas. Não só com ele, como com qualquer outro atleta que venha a ter qualquer tipo de situação. O importante é que foi uma decisão de todos nós. O presidente comanda uma entidade, fez todas as consultas possíveis e imagináveis, tanto à Federação Inglesa de Futebol quanto ao seu clube, nenhum sinal negativo em relação ao aproveitamento dele como atleta, mesmo se os seus campeonatos estivessem em andamento, então não haveria por que nós tomamos uma decisão contrária. Assim foi feito, Paquetá está aqui, está se preparando, está trabalhando como os demais e dentro dos merecimentos continuará tendo as oportunidades pela capacidade que possui ou não. English, Spanish. Ian Curtis with the Battalion, the student newspaper here at A&M. What has been your impression of the stadium, the pitch, and the facilities here, since it's, unique that we're hosting a match like this? Sobre o campo, né? Com a impressão sobre o campo, Bom, o estádio. um estádio maravilhoso. Yes. Estádio maravilhoso. Com certeza amanhã estará tomado aí, principalmente pela torcida mexicana, até pela proximidade, né, dos países. Faremos aí de tudo para que possamos ter um grande espetáculo, um espetáculo digno daqueles que aqui venham. Uma satisfação, um prazer poder estar atuando aqui e faremos de tudo para que façamos a melhor partida possível, com certeza. You want to translate to everybody, or it's okay for him? Okay, next question, please. Spanish, English. Mister, gracias. David Medrano de TV Azteca México. Vamos a ver dos alineaciones diferentes contra México y contra Estados Unidos, o ya la que usted tiene en mente para iniciar la Copa América. Gracias. Primeiramente, uma escalação contra o México e logo após nós vamos sentir o que teremos, o que ficou de uma partida para outra, mas a intenção é que possamos aproveitar o máximo possível de jogadores nessas duas partidas, principalmente, até para que possamos ter uma avaliação um pouco mais clara daquilo que teremos ao longo da competição. Can you translate it to everybody? Yeah. Sorry, I missed all the question. Pero dijo que la intención es aprovechar lo máximo de todos los jugadores. Correto. ¿Qué más? Logicamente que após a partida que faremos uma avaliação. Después del juego es que van a hacer una evaluación.
daquilo que se passou, até porque a grande maioria desses jogadores estão em final de temporada em seus clubes, vindo para uma competição tão importante, em que teremos aí uma sequência de jogos, onde a cada 3 dias e meio estaremos em campo. Então nós temos que ter muitos cuidados para que não ultrapassemos os limites com nenhum deles, até porque todos serão importantes até o final dessa competição, que eu espero estejamos aí presentes, se Deus quiser. Bien, dijo que va a hacer una evaluación porque muchos de los jugadores han estado fuera y es importante que la evaluación ocurra con ellos acá, Sim, que estejam em totais condições, né? que esté en buenas condiciones. Exato, até porque um final de temporada, o nível de exigência Sí, é es un muito alto. final de temporada y el nivel de exigencia es muy alto. Foi muito alto, de repente uma lesão, Es posible, ¿no? De repente un daño. exato, possa acontecer, por isso que todo cuidado é pouco. Se espera, ¿no? Es posible que pase, entonces hay que tener mucho cuidado. Okay, next question, please. Sí, puede ser, sí. Alfredo Sánchez, KRGB Sports. Profe, le quería preguntar acerca de, obviamente, de tener en el plantel a Vini, a Militao, también a Rodrigo. ¿Qué tanto tener esos chicos eleva la competición dentro del plantel y la forma que puede elevar el nivel de juego teniendo a esos jugadores de alto nivel? De um modo geral, nós fizemos as convocações até esse momento, tentando aproveitar o máximo possível as características de cada atleta, para que possamos tê-los na melhor condição possível, até porque o período de adaptação entre a saída dos seus clubes para a chegada à seleção brasileira, ela é muito curta. Então nós não poderíamos ter jogadores atuando fora das características daquilo que nós precisamos para um momento como esse. Nós tentamos acelerar esse processo, justamente tentando colocá-los em funções dentro daquilo que eles venham executando em seus clubes, com a grande maioria dos atletas. Foi uma adaptação, pensamos muito na posição, nos nomes que ali estariam e nas funções que vinham desenvolvendo em seus clubes, para que não alterassem muito na maneira como nós montaríamos as equipes para jogarmos. Assim foram os amistosos com a Inglaterra e Espanha, e agora naturalmente acontecerão também da mesma forma com o México e Estados Unidos, e se Deus quiser a abertura da Copa América da mesma forma, tendo os melhores em campo e buscando estar com todos os jogadores ambientados e adaptados, mostrando também um pouco do potencial de cada um. Nós precisamos conhecer todos eles, para que possamos ter uma certeza maior daquilo que teremos ao longo dessa competição, que será fundamental para todos nós. De forma general, lo que dijo es que ha aprovechado la función de cada jugador de donde vino y ha aprovechado acá, trabajado con ellos y espera que ellos salgan todos bien. Dentro da função, dentro de cada função, não com de que cada atleta executa em seu clube de origem, nós tentamos trazê-los jogando justamente muito próximos daquilo que eles executam nos seus clubes. Sí, los trajo dentro de lo que hacen en sus clubes, los trajeron a hacer lo mismo acá, para que salgan bien. Para que não haja uma distância tão grande daquilo que eles realizam para aquilo que venham fazer dentro da seleção. Sí, que no haya una distancia grande entre lo que ya hacen a lo que van a hacer acá. Dorival, de este lado, Diego Peña para TUDN. En el previo de esta disputa de Copa América, ¿qué puede pesar más para favorecer a la selección de Brasil o que sea una complicación? Que tienes un proceso muy joven con solamente por lo pronto 2 partidos, o el historial de que en 2019 y en 2021 fueron finalistas. Realmente nós temos uma equipe jovem, mas ao mesmo tempo uma equipe consistente e que eu não tenho dúvidas crescerá ao longo da competição. É uma equipe que
nos passa uma confiança grande em razão daquilo que desenvolve ao longo dos treinamentos. Tem nos mostrado coisas muito positivas e existe uma confiança enorme que nós possamos fazer aí uma grande Copa América. Tudo naturalmente é questão de tempo, não se queima etapas no futebol, nós estamos tentando acelerar o máximo possível os processos, trabalhando para que encontremos rapidamente aí um caminho, uma estabilidade acima de tudo e um padrão que se defina como sendo um padrão importante para a nossa equipe ao longo da competição. Sí, es un equipo bastante joven y espera que consiga crecer, que van a seguir creciendo, ¿no? Al longo de la competencia, pero es un equipo que pasa bastante confianza y que muestran cosas bastante positivas y existe una confianza que van a hacer un grande juego, ¿es eso? Uma grande competição. Sí, van a hacer una grande competencia y van a seguir trabajando para encontrar un camino de estabilidad. E un padrão patrón. para aqui. Exato. patrón. Correto. Gracias a todos. Thank you very much.